Olá, tudo bem? Para essa questão, tem várias formas de você fazer. Uma das formas é vendo pela corrente elétrica, pelo caminho que a corrente elétrica tem. Vamos lembrar de dois princípios importantes. Quando a corrente elétrica encontra um nó é um ponto em que um fio passa a ser dois, três ou mais fios se juntam em um só. É quando o número de fios ali muda a partir daquele ponto. Por exemplo, esse aqui é um nó, que eu tô tendo um fio que está se dividindo em dois, tá? Quando a corrente elétrica encontra um nó, ela vai se dividir, tá? Indo um pouco para cada lado, não interessa quanto que vai aqui, mas ela vai se dividir. E quando você tem um nó, né, que dois fios se encontram, a corrente elétrica vai se juntar e vai percorrer apenas o fio que vai ter ali como resultante. Então, a gente sabe que quando a corrente elétrica se divide é porque a associação é feita em paralelo, e quando os resistores são percorridos por uma mesma corrente elétrica é porque eles estão em série, tá? Então, outra coisa importante, quando tem no desenho, né, esse fiozinho aqui para cima, é porque ele tá passando por cima, tá? Que eles não estão se encontrando, eles não vão formar o mesmo fio. É como se esse fio aqui tivesse por cima desse fio aqui, tá? Aqui fazendo pela corrente elétrica, a gente vai ter assim, ó, vai ter uma corrente elétrica, ela vai encontrar um nó. Então, vai vir uma parte aqui para esse fio de 20 ohms, que como ele tá passando por cima, ele vai ser aqui sozinho e vai parar aqui. E a outra corrente elétrica, ela vai vir aqui pelo 10, vai passar pelo 15, vai passar pelo 55 e daí que ela vai chegar aqui. Então, veja que uma parte da corrente elétrica vai passar por esse de 20 e a outra parte vai passar por esses três aqui, tá? Então, ó, esses três resistores aqui vão estar recebendo uma mesma corrente elétrica, então eles estão em série. Quando os resistores estão em série, você soma, né? Série soma. Então, ó, 15 mais 55 dá 70, 70 mais 10 dá 80. Isso aqui tudo tem 80 ohms. E uma parte da corrente elétrica vai para o 20 ohms e a outra parte vai para o 80 ohms, que é isso aqui. Então, a gente vai ter uma associação em paralelo de 20 com 80. A associação em paralelo de 20 com 80 você pode aplicar em várias fórmulas, né? Tem 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, que daí ficaria 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 80. Fazendo essa conta, você tem 1 sobre 16, a resistência equivalente é igual a 16. Dá para fazer aquela que você multiplica em cima e divide pela soma, fica 20 vezes 80, que é igual a 1.600 dividido para 20, mais 80, que é igual a 100, 1.600 dividido para 100, 16, tá? De qualquer forma, você vai ter 16 ohms aí como resposta. A outra forma seria fazendo por pontos de potencial. Quando você tem resistores associados entre os mesmos pontos de potencial, é porque eles estão em paralelo. Quando você tem resistores associados por pontos de potencial diferentes com apenas um ponto em comum, é porque eles estão em série. No caso aqui, né, quando você tem um mesmo fio sem nenhum elemento, o ponto mantém. Então, esse ponto aqui é o ponto A, porque é o mesmo fio. E esse ponto aqui é o ponto B, porque é o mesmo fio, tá? Então, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Aqui, ó, esse resistor de 20 ohms, ele vai estar entre A e B, porque aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. E o fio dele tá entre esses dois pontos. Então, o de 20 tá entre A e B. Aí aqui, ó, passou um resistor, mudou o ponto. Eu posso considerar esse aqui como C. Então, o de 10 ohms está entre A e C. O de 15 passou mais um resistor, então eu posso mudar de novo. Então, aqui, ó, o de 15 está entre C e eu posso chamar isso aqui de D. C e D. Aqui vai passar por um outro resistor, vai mudar de ponto, mas eu já vi que esse ponto aqui é o B. Então, eu posso dizer que o de 55 está entre D e B. Veja que o de 10 ele está entre A e C. E o de 15 está entre C e D. Eles têm um ponto em comum, então eles vão estar em série, você soma. Então, você vai formar um resistor de 25 que está entre os dois pontos extremos. Então, o resistor de 25 dessa associação aqui em série, tá? Vamos indo por partes, tá?
Então, esses dois aqui estão em série, porque eles têm esse ponto C em comum. Vai produzir um resistor de 25, que vai estar entre A e D. Então, entre A e D, eu tenho um de 25. Esse de 25, ó, vai estar entre A e D, e o de 55 está entre D e B. Tem um ponto em comum, que é o D. Então, a gente soma 25 com 55 dá 80. E daí, esse resistor equivalente aí dessa soma vai estar entre os pontos extremos, que é entre A e B. Então, entre A e B, a gente vai ter 80 ohms. Sendo assim, entre A e B eu tenho 20 e entre A e B eu tenho 80. Logo, 20 e 80 estão em paralelo, você faz as contas e tem o mesmo 16 ohms aí de resposta, tá?